Fala aí, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo, mais uma entrevista. Não é uma entrevista, fala que é uma entrevista, é uma coisa muito formal, né? Eu vou falar que é uma conversa, porque é um grande amigo, eu considero um amigo de verdade. Tamanha a parceria, a colaboração que ele sempre dedicou a este projeto, a este humilde projeto chamado A Grande Verdade. Estou falando do professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, que está lá diretamente da casa dele, recheada de livros e objetos da cultura pop. Tudo bem, professor? Como é que você está? Quanto tempo a gente não se falava? Tudo bem, Aldrin, é um prazer enorme voltar a conversar com você, né? Depois de tanto tempo, nós tivemos aí um envolvimento, uma participação bastante grande, né? Em vários programas, né? Da Grande Verdade. Para mim, sempre uma alegria enorme estar aqui com você, com os ouvintes. E é uma satisfação, cara. Sinto saudade e estou aqui à sua disposição. Legal. Você sabe que agora esse aqui é um programa no YouTube, né? Hum. E a periodicidade é de vez em quando. Quando dá, a gente faz. Quando dá, então. Então, Infelizmente está assim, porque a gente, enfim, nós saímos da rádio, foi uma decisão uhum. nossa, né? Não foi a rádio, mas não dava para continuar na mesma situação que a gente se encontrava, e nós tentamos embarcar em outra emissora, mas até agora não foi possível. Então a gente está tocando no YouTube de vez em quando, é, custo zero, do jeito que dá para fazer, mas sempre acompanhando a realidade do país e tentando levar um conteúdo bacana, quando a gente considera que é importante, a gente está aqui, né, sinalizando para os nossos assinantes, nossos seguidores, que, olha, tem uma coisa legal para vocês ouvirem aqui, para vocês assistirem. Que é o caso hoje, né? Faz tempo que a gente não se fala, a pandemia arrefeceu, né? Os números estão aí, graças a Deus a campanha de vacinação aconteceu. A sua primeira participação com a gente, Luiz, se eu não me engano, foi no final de 2020, né? Você estava despontando como um fenômeno no WhatsApp. Tinha um vídeo seu que tinha bombado no Zap. Eu fui atrás de você, você aceitou participar. Lembra disso? E aí Lembro, lembro. a gente começou a falar semana sim, semana não. Você estava com a gente, desfazendo fake news, desinformação, foi um trabalho importante, né? Está sendo um trabalho importante, porque a desinformação ainda não acabou, né, Luiz? Ela parte do Não. próprio presidente ainda, Luiz. Como é que foi isso aí? Certamente, olha, foi um processo muito longo, né, muito difícil, porque nós lutamos sempre contra uma retórica oficial, né, do governo federal, do integrantes do Ministério da Saúde, espalhando uma onda enorme, gigantesca de mentiras, de fake news, de desinformação, né, disseminando notícias é, é, que levaram a população a ficar muito em dúvida, por exemplo, com relação a qual procedimento, ou quais procedimentos adotar durante a pandemia. Né? A pandemia chegou, a situação se impôs, e nós, em vários momentos, né, Aldrin, como você falou, nesse momento especificamente, lá do meio para o final de 2020, foi um dos momentos em que a gente começou a falar muito sobre vacina, as vacinas estavam sendo estudadas, e nós lutamos contra uma onda gigantesca, né? Proveniente principalmente, né, de mentiras vindas de órgãos oficiais do Palácio do Planalto, que em diversos momentos eles recomendaram assim diretrizes, né, de caráter ideológico, e foram vários os episódios irresponsáveis que atentaram contra a saúde e a segurança da população brasileira. Então nós saímos para o embate contra esses grupos negacionistas, obscurantistas, que negavam a gravidade da pandemia, desde o início. Então, foram vários atores, né? Eu fui um deles, tem vários colegas nossos que, felizmente, deram uma contribuição aí para combater esse enorme descompasso né, no combate efetivo à pandemia, que levou, né, infelizmente, aí a quase 700 mil mortes de brasileiros e brasileiras pela Covid-19, um número certamente muito subnotificado. Que a gente não pode esquecer, né? É incrível como eu converso com algumas pessoas, parece que não aconteceu nada. Isso é apenas um número que ficou no passado. Mas, cara, são 700 mil pessoas. É, 700 mil pessoas exterminadas assim com o mesmo vírus. Enfim. Agora, certamente, Aldrin, se não fosse assim a pressão de vários setores organizados da sociedade,
alguns governadores, como nós vimos, né? Se não fosse graças aos ministros do STF, que lá no início da pandemia assumiram o protagonismo para combater a pandemia, não fossem as nossas sociedades científicas, algumas sociedades médicas, os valorosos profissionais da área da saúde, né, o nosso SUS, combalido SUS, né, se não fossem as nossas instituições públicas, as universidades, as instituições de ensino, pesquisa e extensão, se não fosse o Butantan, se não fosse a Fiocruz, e boa parte da imprensa brasileira, onde eu incluo você aí, que fez um trabalho fantástico de esclarecimento da sociedade, certamente essa situação seria muito, mas muito pior. Agora, a gente não quer politizar, mas não tem como. Não tem como, porque a gente tem ainda na presidência da República um cidadão que ainda insiste em desinformar, em espalhar fake news, e não satisfeito com o que ele já fez durante o ápice da pandemia, agora, em outubro, 14 de outubro, na mesma entrevista que ele falou das meninas venezuelanas, que ele achou que eram garotas de programa, o Bolsonaro disse uma coisa absurda. Ele falou que não houve mortes de crianças por Covid. Foi isso, Luiz? Foi isso, lamentavelmente, né? Inclusive eu fiz um vídeo para combater Sim, que repercutiu essa bastante. colocação, essa colocação dele, né? Uma colocação, mais uma vez, mentirosa. Ele não foi o único, tá? Porque se você lembrar, o atual ministro da Saúde, ele disse há algum tempo atrás que os óbitos de crianças estavam dentro de um patamar que não implicava em decisões emergenciais, quando a gente estava discutindo a questão da vacinação de crianças, né? Ele, inclusive, o ministro da Saúde, falou que havia cerca de 4 mil óbitos com comprovação de relação causal com a aplicação das vacinas, o que era uma mentira. É Mas verdade. para responder esse vídeo do presidente, essa colocação mentirosa, eu venho já há algum tempo, Aldrin, consultando os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, que estão à disposição de todo e qualquer cidadão brasileiro, lá no site do Ministério da Saúde. Então, você pode consultar os boletins epidemiológicos, são 135 boletins epidemiológicos só relacionados à Covid-19, desde o início da pandemia. Todos eles estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Então, eu venho periodicamente fazendo levantamento, publicando nas minhas redes sociais, mas eu fiz um vídeo com um levantamento sobre os óbitos de crianças abaixo de 1 ano, entre 1 a 5 anos, e de crianças e adolescentes na faixa de 6 a 19 anos, que são os dados que nós temos disponíveis no site do Ministério da Saúde. Então, essa é a fonte oficial. E segundo esse levantamento, Aldrin, desde o início da pandemia, já incluindo os dados do boletim epidemiológico que foi publicado essa semana, o boletim epidemiológico 135, foram 1.064 óbitos de crianças abaixo de 1 ano, que são as que mais morrem de Covid, né? Não tem ainda vacinas para elas ainda não estão com o sistema imunológico, né, robusto. 587, eu tenho os dados aqui, 587 óbitos na faixa de 1 a 5 anos, e 1.737 óbitos na faixa de 6 a 19 anos. Né? Infelizmente, os boletins não trazem essa faixa, por exemplo, dividida, né, em outras faixas etárias. Esse total de óbitos, então, é de 3.388 óbitos na faixa de 0 a 19 anos, sendo que as crianças abaixo de 1 ano são as que mais morreram de Covid. Esses números, Aldrin, eles certamente estão subnotificados, porque há uma diferença. Há uma diferença também, Aldrin, entre o número de óbitos que consta nesses boletins epidemiológicos e o número de óbitos total levantado pelo consórcio de imprensa, né? Que você sabe que a gente tem aí desde o início da pandemia um consórcio de imprensa que foi montado exatamente para trazer dados reais para a população sobre a gravidade dessa pandemia. Então, há uma diferença de quase 70 mil óbitos, o que nos leva a acreditar que, infelizmente, certamente esse número de óbitos de crianças, de adolescentes, é maior do que esse que eu acabei de falar para você. E é um absurdo que a gente ainda, em outubro de 2022, ainda tenha que lidar com esse tipo de... que seja necessário fazer esse tipo de esclarecimento, né? Porque a autoridade máxima do país insiste nessa narrativa idiota, e eu não sei se ele ainda ganha alguma coisa com isso, sabe, Luiz? Eu consigo entender lá atrás, no auge da pandemia, quando as coisas estavam
difíceis de serem administradas, ele criar essa narrativa. Eu não estou justificando, hein? Mas eu consigo entender ele ter algum ganho político ali. Agora, nós estamos na reta final de uma campanha eleitoral. Ele vir falar numa entrevista publicamente que não houve morte de criança, quando todo mundo sabe que teve. Não consigo entender esse cara. O que ele tem na cabeça para falar uma bobagem dessa? O que ele ganha com isso? Ele não vai mudar essa narrativa dele nesse momento, Aldo. Eu lamento, mas ele não vai, porque desde o início da pandemia, se você lembra, as autoridades ligadas ao governo federal, incluindo o nosso presidente, eles ignoraram a gravidade da pandemia, eles se manifestaram contra as medidas de lockdown, né, aquelas medidas de quarentena, de distanciamento físico, eles se manifestaram contra o uso de máscaras. Ele, lá no início da pandemia, falou que a pandemia era uma gripezinha, né, e que a mídia estava dimensionando, superdimensionando, né, o poder letal do vírus. A gente lembra lá daquele deputado, né, ligado ao governo federal, ao gabinete paralelo, que falou que o coronavírus iria certamente matar menos no Brasil do que a gripe matou no Rio Grande do Sul. Lembrando que a gripe matou aí cerca de 1.000 pessoas, 950 pessoas no Rio Grande do Sul, né? Então, foram vários os momentos em que pessoas ligadas ao governo federal, mas não só, incluindo líderes religiosos, alguns médicos negacionistas, alguns pseudocientistas, alguns políticos, pessoas que não entendem nada de ciência, ex-atletas, a gente sabe, né? Pessoas que não entendem nada de ciência, que se juntaram a alguns jornalistas também de extrema direita, e eles defenderam lá desde o início da pandemia, por exemplo, o kit precoce, o tratamento precoce, né, com o kit COVID contendo cloroquina, ivermectina, deixa eu ver o que mais, a hidroxicloroquina, azitromicina, medicamentos que a ciência, em vários momentos, provou que não tinha nenhuma eficácia, infelizmente, no combate à Covid-19. Né? Foi sempre uma farsa. Nós vimos o presidente em alguns... foi sempre uma farsa. Nós vimos o presidente em alguns momentos, né, debochando de pessoas que estavam morrendo sem oxigênio lá em Manaus, né, que não podia fazer nada porque ele não era coveiro, né, que ele, apesar de lamentar os mortos, ele não era coveiro, que era o destino de todo mundo. Ele chegou a correr atrás, Aldrin, de uma ema no Palácio do Planalto com uma caixa de cloroquina nas mãos. Ele que não é médico, ele que não é um cientista, ele que não, né, simplesmente estava defendendo uma narrativa. Né? Então a gente tem que lembrar, né, de quando ele disse que o Brasil, né, que tinha os idiotas que ficavam em casa por causa da pandemia, que o Brasil tinha que deixar de ser um país de maricas, que quem entrava na pilha da vacina era um idiota, que quem era de direita tomava cloroquina, quem era de esquerda tomava tubaína, né? Então, infelizmente, nós tivemos que lutar durante toda essa pandemia contra essa narrativa, uma narrativa ideológica. Ele não vai mudar essa narrativa nesse momento, porque ele foi sempre contra a vacina, né? Ele foi sempre a favor da cloroquina. E o que nos tirou dessa pandemia, sem dúvida nenhuma, foram as vacinas, né? Essas vacinas que foram as maiores invenções, as maiores conquistas da ciência, né? E que efetivamente vieram aí para salvar vidas e permitir, né, toda essa abertura, né, que a gente está vendo aí na economia hoje. Ô Luiz, de tudo isso que você estava citando aí, você tem uma ótima memória. Tudo que você estava citando aí a gente vai lembrando, né? Porque foram tantas as bizarrices que a gente viu da parte do governo que a gente foi meio que amortecendo, né? Com a sucessão de situações e falas bizarras que a gente presenciou, que a gente vivenciou ao longo dessa pandemia. Então, o Bolsonaro dizia uma coisa absurda no dia seguinte ele dizia outra pior, e 3 dias depois era o ministro da Saúde que estava fazendo uma barbaridade. Vamos lembrar quem era o ministro, era o Pazuello, né? Foi o principal, durante a maior parte do tempo da pandemia, foi o general Pazuello, o especialista em logística, o cara que comandou a saúde do país. Mas de tudo que você viu, Luiz, de todas as situações, falas, qual foi a mais inacreditável para você, aquela que você, quando for contar para alguém, para um estrangeiro, o que foi a pandemia no Brasil, qual foi aquela situação, aquela fala que você lembra que vai ser difícil de convencer a pessoa que está te ouvindo de que isso aconteceu, de que aquilo aconteceu? Olha, foram tantas, mas eu diria assim que a mais macabra, foram tantas, e se você quiser eu lembro de várias, tá? Porque foi toda uma sequência.
Mas eu diria que a mais macabra foi aquilo que aconteceu em Manaus, quando eles tentaram submeter a população a um teste e tratar a população em Manaus com o kit Covid, contendo cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, enfim. E nós vimos, né, que Manaus chegou aí a um pico de quase 4.000 óbitos por dia, chegou a faltar oxigênio lá. Então, eu acho que esse foi, na minha opinião, Aldo, o momento mais crítico, mais triste, mais deprimente, né, porque eles têm responsabilidade na morte de várias pessoas, né, nesse episódio que aconteceu lá em Manaus. Mas, assim, foram tantos os episódios, esse eu considero o mais grave, mas se você lembra, né, teve os É o mais episódios dramático, você também tem razão, o mais mais dramático. dramático. Inclusive, está sendo denunciado agora pela ex-mulher do Pazuello, Sim, a dentista Andréa Barbosa. Ela tem falado, ela tem dado algumas entrevistas. Ela deu uma entrevista ontem para o canal My News, uma entrevista bombástica. Ela faz revelações ali inacreditáveis a respeito do comportamento do então ministro da Saúde nesse momento que foi aí o ponto mais dramático da pandemia. Você falando agora de Manaus, você lembrou, acabou de lembrar. Ela disse que o Pazuello sabia, o ministro da Saúde sabia da ineficácia do kit Covid, mas que ele estava executando uma missão. O Pazuello deu festas lá em Manaus, né? Ele morava lá em Manaus, ele deu festas regadas ao uísque no mesmo período em que as pessoas estavam morrendo sem oxigênio nos hospitais de Manaus. Enfim, quem quiser assistir, a entrevista está disponível no canal My News. Eu vou deixar um link aqui, porque a entrevista é realmente muito forte e as pessoas ali até choram, as entrevistadoras, mas vale a pena assistir, porque a gente precisa lembrar, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer a tragédia que foi a condução da saúde durante a pandemia aqui no Brasil. Poxa, nós temos esse recorde, né, Luiz? O segundo país em que morreu mais gente no mundo. infelizmente, né? Então, o negacionismo, o obscurantismo, ele tomou conta, né, dos órgãos oficiais. Se eu puder lembrar mais de mais alguns episódios, né, Pode lembrar, claro. nós tivemos lá foi tanta negligência no combate à pandemia por parte do governo federal, que você lembra que o governo federal, o Ministério da Saúde, escondeu em um determinado momento dados de óbitos oficiais. É por isso que foi formado esse consórcio de imprensa, que juntou vários veículos de imprensa exatamente para levar as informações corretas para a população brasileira, né? Se você não lembra, eu tenho aqui algumas datas, eu fiz algumas coisinhas, uma colinha aqui só para eu lembrar para falar, tá? Claro. Em dezembro de 2021, a população brasileira ela ficou sem acesso aos números de óbitos por faixa etária e aos indicadores epidemiológicos. E você, no meio de uma pandemia, não tem, para você traçar estratégias para combater uma pandemia, você precisa ter acesso aos dados, aos indicadores epidemiológicos, aos números de óbitos, onde está havendo um maior número de casos, como está sendo testado, quais são as variantes que estão circulando. Então, eles esconderam, por isso foi criado o consórcio de imprensa, tá? Que todos os dias atualizava os dados para todos os brasileiros. Você lembra que eles fizeram, por causa da briga, né, do presidente com o então governador do estado de São Dória. Paulo, nós tivemos o Dória, nós tivemos aquela briga com relação à Coronavac. Eles chamaram a Coronavac de vacina, lembram disso? Sim. Eles depois ignoraram a aprovação da vacina da Pfizer para a Anvisa, eles demoraram muito tempo para comprar as vacinas pediátricas, né? Alimentaram várias teorias da conspiração de que as vacinas não eram eficazes. Esse é um ponto importante da gente relembrar, porque com o tempo a cronologia dos fatos ela vai meio que se confundindo. Mas, sim, por exemplo, na campanha do Bolsonaro, hoje disputando a reeleição à presidência, ele tem colocado num filmete a informação que ele, governo federal, iniciou a vacinação pouco tempo depois dela ter sido iniciada no mundo inteiro. Então ele coloca lá, a primeira pessoa vacinada no mundo foi no dia 20 de dezembro. Foi aquela senhora lá na Inglaterra, se eu não me engano. Sim. Aqui no Brasil nós começamos logo em seguida, menos de um mês depois, no dia 17 de janeiro. E ele deixa essa informação no filmete da campanha do Bolsonaro. Só que é uma safadeza, né? Porque a gente sabe que quem vacinou no dia 17 de janeiro foi o Dória, aqui em São Paulo, com a Coronavac, que o Bolsonaro tinha dito em lives várias vezes que ele não ia comprar. Ele desprezou a vacina comprada
pelo governo de São Paulo inúmeras vezes. Tem vídeos aí de montão para todo mundo assistir e relembrar disso. E hoje o cara está usando a data que o Dória vacinou, está na campanha do Bolsonaro, de Sem forma dúvida canalha. nenhuma. O Dória teve um papel fundamental, inclusive, por trazer a Coronavac para o Brasil, né? A Coronavac, que junto às outras vacinas, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Janssen, foi fundamental, né? Cada vacina tem uma plataforma diferente, cada uma delas serviu muito bem para um determinado nicho da população, né? Então, a Coronavac ajudou a relembrando salvar... relembrando também que naqueles dias ali de dezembro para janeiro, a pressão, a contagem regressiva para a Coronavac ser aprovada pela Anvisa, ela de alguma forma pressionou o governo federal a se mexer. Eu me lembro que o Pazuello, naquele momento, em dezembro, ele já estava dando entrevistas. Não, nós vamos vacinar também em janeiro. E os prazos dele foram sendo adiados a cada nova entrevista dele. Você deve lembrar disso. Então, ele correu atrás porque o governo federal se sentiu pressionado pela contagem regressiva que São Paulo tinha disparado quando anunciou, olha, a Coronavac já está em território nacional. Tinha vídeos do Dória todo dia no aeroporto recebendo os insumos para serem invasados aqui no Butantã. Tinha a imprensa cobrindo. Ó, estamos aqui, estamos só esperando a Anvisa liberar. Quando a Anvisa liberar, a Anvisa fez um joguinho ali de segurar um pouco essa liberação. Quando saiu, no mesmo dia que saiu a liberação, foi um domingo, 17 de janeiro, no mesmo dia já estava tudo pronto, o Dória deu start na vacinação no Brasil. Que foi fundamental exatamente para pressionar o governo federal a comprar as vacinas, né? Mas você falou muito bem, você tem uma boa memória. A primeira pessoa vacinada no mundo foi em dezembro de 2020. Mas só que, antes do Brasil iniciar a vacinação, cerca de 50 países vacinaram ainda em dezembro de 2020 e compraram o imunizante já em 2020. Bem lembrado. O Brasil só começou a comprar o imunizante depois. Olha, na América Latina, o Chile, o México, a Costa Rica começaram a vacinar antes do Brasil. Tá? Então, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, eu não posso esquecer esse dia, quando esses países começaram a vacinar, o Brasil ainda não tinha previsão de quando começaria a campanha de vacinação. Tá? O que a gente tinha era a expectativa da Coronavac, que era a única vacina que estava ali sendo avaliada naquele momento. O Brasil também, assim, ele recebeu as primeiras remessas da vacina da Pfizer, ele teria recebido em dezembro de 2020, se aquele acordo, né, que foi proposto com a empresa, com a Pfizer, né, isso segundo anunciou o Carlos Murilo, né, que na época era o CEO da Pfizer na América Latina, tivesse sido assinado, né? Mas o Brasil, né, você lembra da CPI, da Covid, ignorou 3 ofertas para aquisição das vacinas lá em agosto de 2020, né? E as negociações já haviam começado em maio. Nós poderíamos sim ter começado a vacinar muito antes se isso aí tivesse sido, se esse acordo, né, tivesse sido assinado. O problema é que é o seguinte, o governo federal sempre negou as vacinas. O governo federal achou que ia combater a vacina, a Covid, com cloroquina, com o kit Covid, e que o Brasil ia alcançar a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, por isso é que aconteceu isso lá em Manaus, né? O objetivo deles, segundo inclusive algumas pessoas ligadas ao governo federal, é que a imunidade de rebanho, e por isso fizeram esse teste, né, que foi extremamente desastroso em Manaus, iria nos tirar dessa pandemia, mas você não pode falar em imunidade de rebanho por uma doença, né, que mata, que incapacita, que deixa sequelas, né? É importante, de novo, relembrando da cronologia dos fatos, no mesmo mês de janeiro de 2021, quando São Paulo estava prestes a iniciar a vacinação e dar o start na vacinação do Brasil, o governo federal estava em Manaus, estava alocado lá o ministro da Saúde, a secretária dele, aquela Mayra Pinheiro, eles estavam lá difundindo o kit Covid e a ideia maldita da imunidade de rebanho, que era o que eles queriam testar ali em Manaus, fazer de Manaus um grande laboratório, porque eles acreditavam nessa tese furada de deixar a população pegar Covid e dessa forma combater
a pandemia. Enfim, a gente isso aí não pode isso aí esquecer. foi só para eu complementar, isso aí foi, né, em janeiro de 2021, a Manaus, né, a capital do Amazonas, realmente foi feita de laboratório exatamente para testar esse conceito de imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, sim, aquele que se testa em gados, né? Então, eles usaram cloroquina, um medicamento que se provou, Aldrin, durante a pandemia inteira, comprovadamente ineficaz, mas eles receitavam cloroquina até para pessoas grávidas, até para gestantes, né? Que estavam eles utilizaram aquele Tratkov, não sei se você lembra do Sim, o aplicativo aplicativo. Tratkov do Ministério da Saúde, que depois na pandemia eles negaram, né? Mas pelo aplicativo Tratkov eles estavam receitando cloroquina até para gestantes que estavam com febre, né? E você lembra desses momentos, né, que a gente tinha retroescavadeiras, né, jogando terra, né, sobre os caixões, em valas, porque nos cemitérios de Manaus já não tinha mais espaço, tá? E era nesse momento que o presidente falava que não era coveiro e que não tinha nada com isso, entendeu? Então as pessoas naquele momento, tendo dinheiro ou não, elas morriam sem oxigênio, sem Sabe, ter, sim, inclusive, a chance de entrar numa UTI. Então, o país vivenciou um caos. Eram milhares de mortes diárias provocadas pela Covid, enquanto a equipe do Ministério da Saúde, e essas pessoas que você citou, distribuíam cloroquina e deixavam as pessoas sem oxigênio. Isso é aterrorizante. é verdade. Você está falando, estava lembrando das imagens de médicos lá de Manaus, do Amazonas, nessa época, chorando, pedindo ajuda, relatando as pessoas morrendo asfixiadas na porta do hospital, porque sequer conseguiam ser atendidas. Agora, de tudo isso, trazendo para os dias de hoje, né? Nós estamos aqui na última semana da campanha dessa que é a eleição mais importante da história do Brasil. Eu não consigo entender como é que depois de tudo que se viu, tudo que eles passaram lá, o presidente Bolsonaro ainda consiga pontuar como ele pontua, principalmente na região norte, principalmente no estado do Amazonas. Isso é uma coisa que merece ser estudada por cientistas políticos, analistas, porque é difícil de entender isso, viu, gente? É difícil. Eu não sou cientista político, eu sou um cidadão brasileiro. Eu não consigo entender como alguém pode apoiar esse governo, principalmente depois de todos esses atos desumanos que nós vimos durante a pandemia. Então, é realmente, eu diria, surreal. Nós, como cientistas, Alden, nós temos assim a enorme responsabilidade de levar para a população brasileira as melhores informações, né? As informações baseadas na ciência, tentando esclarecer as dúvidas de todos, né? De amigos, de pais, de familiares, e responsáveis, principalmente responsáveis pelas nossas crianças, né? Porque eu também não consigo entender como um país que sempre foi um exemplo para o mundo inteiro de vacinação de crianças, de vacinação infantil. Hoje, nós estamos patinando para vacinar as nossas crianças contra a Covid e tendo números preocupantes de queda na vacinação das nossas crianças até 5 anos, né, com relação às principais vacinas para doenças que matam e que incapacitam. Então, nós vamos levar muito tempo, Aldrin, eu creio que para entender todos os fatores sociais, políticos e econômicos por trás desse fenômeno aí que você citou, né? É absolutamente inacreditável, né? Nós lutamos durante 2 anos contra esses grupos que Não dá para disseminam entender. mentiras, contra o negacionismo, contra o obscurantismo intelectual que tomou conta desse país. A ciência, a gente sabe que deu uma resposta extraordinária. Nós tivemos vacinas eficazes que salvaram milhões de vidas, que nos tiraram da grave crise sanitária, e nós nunca tivemos uma campanha nacional de conscientização, de esclarecimento dos pais, dos familiares, né, da população brasileira, sobre a importância, né, de vacinação para proteger todo mundo, proteger principalmente nossas crianças. Particularmente isso que você fala, né, desses dados de Manaus, eles são assim muito preocupantes, né? Nós estamos vendo como as questões ideológicas, como esse fanatismo hoje religioso, político, está afetando, né, o discernimento das pessoas. Nós realmente precisamos, olha, de uma série, né, de reflexões a respeito, né, de tudo que a gente passou na pandemia, porque nós temos que ter aprendido algo com isso, esses 2 anos. Nós não podemos olhar para o futuro sem
pensar o que passou nessa pandemia, né, sem pensar, sem refletir sobre esse passado, né? É claro. Então, A gente, desde que a gente lançou esse programa, eu perdi a conta de quantas vezes parte da audiência entrava em contato nas redes sociais chamando a gente de um programa de esquerda. Eu não sou, pessoalmente, eu não sou de esquerda, também não sou de direita, eu me considero um cara livre, eu voto em quem eu quiser, de acordo com aquilo que eu acredito ser melhor para o meu país. Eu faço uma análise o mais pragmática possível. Agora, eu consigo entender quem vota no Bolsonaro alegando a questão econômica, aquele flerte com a economia liberal, que, na minha opinião, não aconteceu. Eu consigo entender. Agora, a condução da saúde, o que este governo fez ao longo da pandemia, é algo que não dá para aceitar. Se você é um ser humano, você não pode aceitar a permanência, a continuação desse governo que agiu como agiu na pandemia com a vida dos brasileiros. Eu acho um absurdo uma pessoa hoje ignorar o que aconteceu, botar a camisa verde e amarela e votar com orgulho. Olha, aqui, ó, eu sou patriota. Para mim, um cara que faz isso hoje, eu vou usar uma palavra forte aqui. Uma pessoa que usa uma camisa verde e amarela para ir votar, ela está dizendo foda-se para quem morreu de Covid. Ela não está nem aí. Ela quer que se dane o passado recente. Entendeu? Quem morreu, morreu, que se dane. Eu estou preocupado comigo, com o meu dinheiro, com a economia, com o Paulo Guedes. Como se o Brasil também estivesse voando na economia, né? Isso é uma outra discussão. Agora, esquecer o que o governo fez na condução da saúde é inaceitável. Como ser humano, acho que não dá para perdoar alguém que ignora isso que aconteceu no Brasil durante a pandemia. eu acho que essa opção política reflete muitas questões também de preconceito, sabe? Mas, enfim, tem alguns itens que são muito preocupantes, porque eu diria assim, ó, além dessa questão de Manaus, eu creio que quando a vacina pediátrica, né, as vacinas para crianças, elas foram aprovadas, esse país passou pela maior campanha de desinformação da história, entendeu? Foi impressionante. Você vê que a gente passou por um fenômeno de fake news, de disseminação de fake news na última eleição presidencial, tudo isso começou lá em 2016. A gente está num processo de disseminação de fake news aí, com o TSE, com o STF combatendo, mas durante a Covid nós fomos submetidos à maior campanha de desinformação da história do nosso país, principalmente, Aldrin, depois que as vacinas para as crianças, as vacinas pediátricas, elas foram aprovadas, né? Você viu lá você lembra que o presidente questionou o interesse da Anvisa, né? Por que a Anvisa, né, queria aprovar vacinas para crianças? Ele falou que a Anvisa era cheia de pessoas que eram taradas por vacinas. Foi até no momento que eu fiz essa camiseta aqui, minhas filhas fizeram essa camiseta aqui, né? Favorável às vacinas. O presidente, inclusive, ele ameaçou, você deve lembrar, divulgar os nomes dos técnicos da agência da Anvisa Sim. que aprovaram a vacina para criança. Entendeu? Desde aquele momento, ele já falou assim, ó, que os números de óbitos de crianças eram insignificantes no Brasil. Lembra que ele falou que as vacinas transmitiam HIV? Lembra disso? O vírus da AIDS? Lembro. Ele falou que assim, ó, você, pai e mãe, conversa com o seu vizinho para decidir pela vacinação. Olha só, conversar com o seu vizinho, entendeu? Então, é lamentável, mas só que não foi só isso. Tá? Porque quando a vacina da Pfizer foi aprovada para crianças, você lembra, no dia 4 de janeiro de 2021, nós tivemos aquela audiência pública, né, que foi organizada pelo Ministério da Saúde, exatamente para discutir a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, né, o que atrasou ainda mais o início da vacinação infantil, porque a vacinação infantil ela demorou um monte. E nessa audiência pública, nós vimos assim cenas grotescas, em que o Ministério da Saúde levou cientistas, pesquisadores, médicos respeitados, conceituados, que defendiam as vacinas, e ele colocou para conversar com esses cientistas, médicos, respeitados, conceituados, alguns membros do movimento anti-vacinas, né? Pessoas que defendiam os tratamentos com o kit COVID, com ozonioterapia retal, né? E defendiam essa trapaça
que foi a ozonoterapia no combate à Covid-19. Então, essa audiência pública, Aldrin, ela serviu para quê? Para assustar pais, avós, responsáveis pelas crianças, porque quando você coloca no mesmo patamar de discussão cientistas, a ciência, e pessoas sérias e médicos que seguem a ciência e defendem as vacinas, com pseudocientistas, com charlatões ou charlatães, eu não sei exatamente qual é o termo correto, eu uso os dois, entendeu? Pessoas assim que têm interesses econômicos, que hoje estão aí ganhando rios de dinheiro, defendendo ozonoterapia, defendendo tratamento detox, para supostamente tirar os componentes tóxicos das vacinas. Então, para a população, você passa uma imagem que existe uma discordância, entendeu? Então, aí você lembra que mesmo depois dessa audiência pública, né, o Ministério da Saúde decidiu que a vacinação infantil não era obrigatória, que os pais deveriam assinar um termo de, como é que chama, um termo de consentimento, tá, autorizando a vacinação. O Ministério da Saúde não incluiu as vacinas, naquele momento, a vacinação infantil, no Plano Nacional, né, no PNI, ele incluiu apenas no PNO, que é o Plano Nacional de Operacionalização. Né? Quando deveria incluir no Plano Nacional, né, de Imunizações, no nosso PNI, o Ministério da Saúde defendeu, inclusive, que essa medida de incluir apenas no PNO não feria o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? E a gente sabe que para você ter uma vacinação eficaz, as vacinas pediátricas elas deveriam ter sido incorporadas ao PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. Elas entrariam automaticamente no calendário básico de vacinação infantil, como tem a tríplice viral, né, cachumba, rubéola, sarampo, a poliomielite e todas as outras, né, todas as outras vacinas no nosso calendário infantil. Então, assim, ó, a gente respeita, nós respeitamos liberdade de expressão, mas nós não podemos, de forma nenhuma, dar espaço no debate de saúde pública, né, onde a gente está definindo políticas públicas na área de saúde, médicos, pseudocientistas, né, que não honram o diploma e que estavam o tempo inteiro defendendo, né, o kit Covid e espalhando mentiras anti-vacinas. Agora, teve outros episódios, Aldo. Não sei se você lembra da nossa Damares, a nossa ministra Damares, né? Ela era ministra da Família, do Mulher Ministério da e Mulher, da Família Direitos e dos Humanos. Direitos Humanos. Impressionante essa pessoa ser ministra, né? Ficar à frente desse ministério. Mas, enfim, impressionante ela ser eleita senadora. Pois é. Mas ela criou um disque denúncia. Não sei se você lembra disso. Ela criou um disque denúncia para receber reclamação de pessoas que eram contrárias às vacinas contra a Covid-19. Tá? Esse mesmo ministério criou uma nota técnica contra a criação do passaporte vacinal e contra a obrigatoriedade da vacinação infantil. Assim, foi um enorme retrocesso, foi uma aberração, mas, felizmente, né, o STF, né, proibiu o uso do Disque 100. Não dá para esquecer jamais esse Disque 100. Você lembra também que a mesma ministra Damares, junto com o ministro da Saúde, lá no início de janeiro de 2021, foi lá pelo dia 19 ou 20 de janeiro, não lembro exatamente a data, mas foi depois dessa audiência pública, eles visitaram uma família lá, aqui de Lençóis Paulista, né? Porque teve uma criança que tomou uma vacina, que teve um efeito adverso, e eles tentaram, de todas as formas, vincular o efeito adverso que essa criança teve com a vacinação. O próprio presidente ligou para a família. Né? Foi depois comprovado que a criança já possuía uma doença congênita, que não tinha nada a ver com a relação, nenhuma relação causal com a vacina, era apenas uma relação temporal, mas assim foi lamentável. Né? Depois nós tivemos, eu estou quase finalizando, porque, embora tenha muitos episódios, eu estou tentando lembrar daqueles que são ótimo. Os piores, né? Você tem um poder de síntese incrível e uma memória espetacular, Luiz. Algumas coisas estão marcadas aqui na minha frente. Tá? Não, mas é importante fazer essa teve uma recuperação da ordem eu não sei se você lembra lá do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e lá no final também no final de janeiro já de 2022, esse secretário ele recusou aquelas conclusões do grupo de trabalho que havia sido instituído pelo próprio Ministério da Saúde, que havia sido aprovada pelo CONITEC, né, no SUS,
né, esse grupo de trabalho ele mostrou que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não funcionavam para a Covid, mas esse secretário ele recusou todas as evidências científicas contrárias ao uso do kit Covid e ele desvirtuou a nota dizendo, não, cloroquina é segura e eficaz contra a Covid, vacinas não. Eu até dei uma entrevista para o Jornal Nacional nessa época aí, né? Depois, Eu em me lembro. fevereiro, o Senado Federal ele organizou uma outra sessão tenebrosa sobre as vacinas contra a Covid-19. Eles levaram, olha só, Aldir, com todo respeito, mas políticos que não entendem nada de ciência, alguns médicos anti-ciência, né? Se é que a gente pode chamar de médicos, né? Que são anti-vacinas, alguns dos mesmos médicos que estavam na audiência pública lá do dia 4 de janeiro. Tá? Eu não vou citar nomes desses médicos, porque eles são absolutamente repulsivos, e eles apresentaram nessa audiência lá no Senado Federal, sem qualquer tipo de evidência científica, eles sugeriram que as vacinas contra a Covid-19 podiam causar câncer. Foi assim, um show de horrores. Tá? Então, esses são alguns dos episódios lamentáveis que eu gostaria de relembrar. Foram vários outros, mas eu acredito que esses tenham sido os mais graves, né? Principalmente envolvendo a vacinação infantil. E Você você vê que lembrou? hoje, né? Você vê que hoje aí, ó, nós não avançamos muito na vacinação infantil. Nós temos hoje vacinas para crianças a partir de 3 anos e nós estamos derrapando muito na aplicação da segunda dose. E aqueles dados que eu mostrei anteriormente, porque eu falei anteriormente para vocês de óbitos de crianças, são exatamente das crianças, né? Onde tem mais óbitos são das crianças abaixo de 1 ano, que, deixa eu pegar os números aqui só para relembrar vocês, 1.064 no período da pandemia, abaixo de 1 ano. E de 1 a 5, 587. Ou seja, pouco mais de 1.600 crianças na faixa de 0 a 5 anos perderam a vida para a Covid. E a vacinação ela está caminhando muito lenta, principalmente depois que as vacinas agora para crianças de 3 anos para cima foram aprovadas. Ô Luiz, o governo federal não fez campanha de vacinação contra a poliomielite, cara. Não. Eles esqueceram. É, Foram lembrar agora de dar uma acelerada na vacinação, porque ela estava estacionada na casa dos 50% da população infantil, e aí foi denunciado pela imprensa. Olha aí, ó. sim. Acho que nos últimos 40 anos não se tinha um índice tão baixo de adesão à vacinação contra a polio no Brasil, que sempre foi um sucesso, a gotinha, né? E não houve Mas não é campanha esse só para ano. não é só para polio. É só para polio, tá? É Também, para né? As tríplice outras. viral, Todas estão com um nível isso, mais sarampo, baixo. cachumba, todas elas estão numa faixa de 60% a 70% hoje de adesão. Eu tenho falado bastante sobre isso também, né, em alguns seminários, conferências que eu estou ministrando, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem. Para algumas dessas doenças, por exemplo, sarampo, a taxa de reprodutibilidade basal do sarampo ela é muito alta, ou seja, uma pessoa com sarampo, ele transmite para outras 15, 20 pessoas. Então, o que acontece? Você precisa manter uma taxa de vacinação alta para você impedir que o vírus circule. Tá? Isso também acontece para o vírus, por exemplo, da polio. São várias as razões. Uma, a falta de campanhas de conscientização, de esclarecimento da sociedade, campanhas nacionais, no horário nobre, rádio, televisão, jornal, todo mundo falando sobre a importância de se vacinar. Outra, é o movimento anti-vacinas, que é considerado, né, uma das 10 maiores ameaças para a saúde humana, segundo a ONU e a OMS, e está crescendo no Brasil. Outra, é que os postos de saúde eles não funcionam fins de semana, feriados. Outra razão é que, por exemplo, os pais, os responsáveis pelas crianças, acham que algumas dessas doenças não estão mais por aí, não existem, foram erradicadas. Não é verdade. As doenças, as vacinas, elas são vítimas do próprio sucesso. Se essas doenças são mantidas sob controle, exatamente por causa da vacinação em massa, porque você vacina uma grande percentual da população, das crianças, e aí você tem poucos bolsões, né, com vírus com possibilidade de circular. Então, as vacinas elas funcionam tão bem que as pessoas hoje não veem mais poliomielite, não veem muitos casos de sarampo. Mas por quê? Porque a taxa de vacinação é alta, então você impede o vírus de circular, as doenças, elas estão aí. Se você der brecha, diminuir a taxa de adesão à vacinação, os vírus eles vão voltar a circular e vão trazer problemas para as nossas crianças. A gente não quer que o sarampo volte, mas em 2020 nós já tivemos quase 20 mil casos de sarampo. A gente não quer que pólio volte. Pólio era muito comum na minha época, que eu era criança.
entende? Devido às várias campanhas de vacinação em massa, o Zé Gotinha que você falou aí, nós controlamos a poliomielite, nós não erradicamos. Até hoje, Aldrin, apenas uma doença, que é a varíola humana, ela foi erradicada graças a vacinas. Tá? Varíola matou mais de 350 milhões de pessoas até o século XX. É a única doença erradicada graças a uma vacina. As outras doenças, elas não foram erradicadas, elas continuam aí, elas são controladas exatamente em virtude das taxas de vacinação terem sido sempre historicamente altas. O Ministério da Saúde sempre defendeu a vacinação, sempre defendeu as medidas sanitárias para a proteção, né, da população brasileira, das nossas crianças, mas o que nós vimos na pandemia, né, é que justamente quem deveria estar assumindo esse protagonismo de proteger a população, né, de esclarecer a população sobre a importância de vacinar contra a Covid e contra todas essas doenças aí, hoje assumiu o protagonismo, na verdade, né, de promover fake news. Né? Está fazendo campanha contra a vacinação infantil. E é por isso que nós temos essa baixa adesão, infelizmente, para todas as doenças. A gente também precisaria, sabe o quê? Claro, né, de uma reformulação aí do SUS também, porque as pessoas, né, principalmente das populações mais vulneráveis, né, de baixa renda, elas não têm acesso à consulta médica muito facilmente. Esse também é um outro fator que atrapalha. Então, assim, são muitos os fatores, né, mas certamente o que eu considero primordial é a falta de campanha nacional de conscientização e de esclarecimento da população, de pais, de responsáveis, sobre a importância de vacinar as crianças. Um dia alguém vai ter que estudar para entender o que aconteceu nesse país, com a nossa sociedade, porque a gente regrediu, né? Em muitos setores da sociedade, e o Brasil regrediu, né? Me parece que foi construída uma, como é que eu posso chamar, uma engrenagem da morte, né? Que tinha como protagonista o governo, que incentivou o pensamento anti-vacina, que ajudou a propagar isso. Você citou exemplos ótimos, você lembrou de exemplos incríveis aí que eu já tinha esquecido. Um governo que não apostou na vacinação, não aposta até hoje, né? Ajudado por uma campanha diária feita nas redes sociais por influenciadores, comunicadores, pseudo-especialistas, né, de rede social, e uma grande empresa de comunicação que estava dando chancela a tudo isso. Eu estou falando da Jovem Pan, que é uma emissora de rádio tradicionalíssima aqui em São Paulo, que ela funciona em rede nacional, ela tem afiliadas no Brasil inteiro, tem uma audiência gigantesca, e ela emprestou a sua marca, a sua história, o seu logotipo a essas narrativas. Quantas vezes eu ouvi de especialistas, pseudo-especialistas, na Jovem Pan, ao lado dos comentaristas da rádio, pregarem contra a vacina, dizerem que não, a vacina, não, veja bem, eu não vou vacinar porque a vacina não funciona. Eu lembro daquele médico que morreu, Anthony Wong, foi um dos primeiros a levantar a bandeira. Olha, as vacinas não funcionam, hein? Essas vacinas aí demorariam 20 anos para serem feitas, não é possível que eles tenham feito uma vacina contra a Covid tão rapidamente. E o cara falou isso inúmeras vezes. Eu lembro de ter contado o número de entrevistas que ele deu na Jovem Pan para falar isso. Foram 14 entrevistas. Só esse cara, esse Anthony Wong aí, um pediatra que tinha algum renome aqui em São Paulo e que começou a falar contra a Covid, contra as vacinas. E o cara morreu de Covid, né? Olha que triste ironia do destino. Então, só para concluir, Luiz, essa combinação de um governo trabalhando contra a vacinação, né? Defendendo ideias toscas, bizarras, macabras, como a imunidade de rebanho, ajudado por uma rede de desinformação presente no Twitter, no Facebook, no Instagram, com influenciadores que só queriam audiência, porque é fácil você conseguir audiência assim, né? Já existe um público formado que gosta dessa informação, que quer consumir esse tipo de informação. Então, se a gente se lançasse aqui agora falando, olha, vacinas não funcionam, rapidamente a gente ia encontrar um público, porque esse público já está formado nas redes sociais, no YouTube.
E junto com eles tem a marca de uma empresa de comunicação tradicionalíssima como a Jovem Pan. Essa combinação, esses ingredientes somados, formaram uma engrenagem da morte que levou a essa trágica situação que a gente viveu aqui na pandemia no Brasil. Fala, Luiz. Lamentavelmente, né? Só para deixar claro também que esse conceito de imunidade de rebanho ele não se aplica à doença em si, tá? Ele é um conceito que ele funciona no caso de vacinas. Eu nem gosto muito de usar o termo imunidade de rebanho, eu acho que imunidade coletiva, comunitária talvez seja melhor, mas enfim, esse termo surgiu, mas ele funciona quando você vacina uma grande parte da população, de modo que as pessoas vacinadas protegem as pessoas não vacinadas, que não podem se vacinar por alguma razão, seja ela médica, né, porque tem comorbidades, tem algum tipo de doença, criança que ainda não tem vacinas. Então, quando você vacina uma grande parte da população, você tem chance de atingir imunidade de rebanho. Esse é o conceito clássico. Esse é o conceito. O conceito foi deturpado para deixar as pessoas se infectarem, né? E pensando que não, as pessoas vão se infectar, vão adquirir anticorpos e aí a gente vai ter as outras pessoas não infectadas protegidas. Isso não existe, porque é uma doença que mata, que incapacita, que deixa sequelas irreversíveis. A gente vai ouvir falar muito tempo sobre Covid longa. Isso é irresponsável, isso é criminoso, né? Então, assim, Aldrin. E tinha médicos corroborando isso, né, Luiz? Tem. Tinha médicos, a Nise Yamaguchi, famosa aqui em São Paulo também. Sim, mas é uma questão embaixo. Assim, é uma questão para defender uma bandeira política, uma narrativa ideológica, político-ideológica, entendeu? Então, é lamentável que eles tenham emprestado seus currículos, né? Mas eu costumo dizer, Aldrin, que um título de doutor e um jaleco branco, eles não são sinônimos de ética, de credibilidade, de responsabilidade cívica, de responsabilidade social. Nós vimos isso durante a pandemia. Nem de caráter. Nem de caráter. Não quer dizer nada disso aí. Tá? Agora, num governo que defende armas, que constantemente ataca a educação, a ciência, a tecnologia, que persegue cientistas, que ataca nossas universidades públicas, nossas universidades de ensino, pesquisa e extensão, que corta verbas da educação, que corta verbas da ciência, um governo que é anti-ciência, né, que está destruindo as nossas universidades públicas, as nossas instituições epistêmicas, né, desse governo a gente pode esperar qualquer coisa. E a gente, assim, eu falando como cientista, né, nós não podemos admitir, Aldo, que pessoas tenham perdido a vida por Covid, sendo que nós tínhamos vacinas seguras, vacinas eficazes, que poderiam evitar não só óbitos, mas evitar formas graves da doença, poderiam evitar hospitalizações, poderiam evitar óbitos, poderiam evitar sequelas irreversíveis. E com relação a esses profissionais que você falou aí, né, esses profissionais da área da saúde, alguns deles se aproveitaram desse momento, eles se aproveitaram da credibilidade da sua profissão, porque médico tem muita credibilidade nesse país, né? E eles se aproveitaram dessa credibilidade, desse título de doutor, do jaleco branco deles, para disseminar notícias sem base científica, porque são pessoas que não seguem a literatura, que não especializada, que não entendem como uma vacina é produzida, que não têm o conhecimento de ciência suficiente, né, que não estão atualizados para passar as informações corretas. Então, eles se aliar a um projeto que é um projeto de destruição, né? O objetivo deles foi, desde o início, desestimular a vacinação de crianças. Esse desestímulo à vacinação de crianças ele não veio só do Brasil, mas ele veio de outros governos de extrema direita, né? Nós tivemos e nós temos vacinas seguras, eficazes contra o vírus da Covid, que mata, que deixa sequelas, algumas delas irreversíveis, mas, infelizmente, nós não temos vacinas contra esse vírus da desinformação, do ódio, das fake news. Nós não temos vacinas contra esse vírus da ignorância e da estupidez que tomaram conta desse país, né? Então, infelizmente, num país tão desigual, a população brasileira ela queria acreditar em alguma coisa, ela queria acreditar em alguém e ela se viu no meio de uma queda de braço, né, muito grande entre cientistas e entre pseudocientistas, líderes religiosos, políticos, né, alguns jornalistas, né, alguns ex-atletas, que nem aquela atleta da seleção da brasileira de vôlei que você citou aí dessa rádio, que era uma rádio que virou um canal de TV, né? Então, assim, a população acabou acreditando em qualquer coisa. A Ana Paula do vôlei me bloqueou no Twitter, eu não posso ver os tweets dela. Eu prefiro não falar nomes porque eu já recebi alguns processos aqui, né? Então eu estou fugindo desse negócio de falar nomes. Mas assim, já são muitas as dificuldades
principalmente de acesso da população mais vulnerável a essas políticas públicas na área da saúde, e o governo federal e esses atores, eles trouxeram ainda mais dificuldades com tantas mentiras, né? A gente que defendeu sempre a vacinação, né, como um dever sanitário, né? Uma questão de cidadania, de responsabilidade cívica, de responsabilidade social, de respeito pela vida, de empatia, né? Mas para nós, né, a ideia que passou é que para nós que defendemos a vacinação e as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, de distanciamento físico, né, as medidas de lockdown, de distanciamento, né, social, elas foram, na verdade, um ato de resistência de quem defende a vida. Luiz, eu não tenho como te agradecer mais do que eu já agradeci ao longo desses meses, anos aí que a gente conviveu aí fazendo o programa. Eu não estou me despedindo, o programa não está terminando, não vai acabar o programa, não é isso, mas é que a gente está realmente numa semana que é uma semana histórica, né? Nós estamos aí nas vésperas da eleição se definir. Há dois candidatos, dois populistas, mas que eu não considero que sejam equivalentes. Eu já tive a oportunidade de falar isso em outros programas. Não vou aqui fazer campanha nem para um nem para outro, mas é óbvio, para quem tem um mínimo de bom senso, que o atual governo, o atual presidente, já deu todas as demonstrações que ele podia e que ele não podia dar, de que ele não tem competência, que ele não tem empatia com o ser humano e que ele não está nem aí para o Brasil. Esse slogan do Brasil acima de tudo é uma das maiores mentiras que alguém pode ter ouvido aqui nesse país na era Bolsonaro. O Bolsonaro não está nem aí para o Brasil, ele está preocupado com ele, com a família dele, ele está preocupado em salvar a pele dele da cadeia, porque nós aqui nessa conversa, que nós se lembramos aqui de inúmeras situações em que há evidente crime contra a humanidade cometido por esse governo. A CPI já mostrou isso. Tem uma lista de indícios, de provas, de evidências que estão já catalogadas e que vão dar em alguma coisa. Eu acredito nisso. As pessoas falam muito, mas o Lula já foi preso, o Bolsonaro não. O Lula foi condenado, foi julgado, condenado e preso depois que ele deixou de ser presidente. Enquanto o cara é presidente, ele tem foro privilegiado. Eu não tenho a menor dúvida, e o Bolsonaro sabe disso, que a hora que ele deixar de ser presidente, pode ser agora, no próximo domingo, pode ser daqui a 4 anos, eu não sei, ele vai ter que acertar as contas com a justiça, porque ele fez muita coisa errada, ele cometeu crimes. Então, sim, cada um que vote com a sua consciência, cada um vota em quem quiser. Agora, não vem dizer que você não sabia. Tá? Você que bota a camisa verde e amarela para ir votar, você está falando um foda-se para quem morreu de Covid. A real é essa. Então, faça o que você quiser, vote em quem você quiser, mas eu sei o que você tem dentro da sua cabeça. Luiz, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado mais uma vez pela conversa, pelo seu tempo. Sou seu fã, você sabe disso. O Luiz, ele tem o Twitter e o Instagram que tem bastante repercussão. Marcelo Taz compartilha as postagens do Luiz. O Luiz dá entrevistas no Jornal Nacional. Então, se você ainda não segue o Luiz Carlos Dias, vai lá no Instagram. É o Luiz Carlos Dias 31, é isso? 3110? Luiz Carlos Dias 3107. 3107. Errei por 3. Você sabe que eu nem tinha não tinha rede social, né, no começo da pandemia, e eu criei até Twitter, mas eu não sou muito ativo no Twitter, não, mas eu sou mais no Instagram e Facebook, exatamente para participar aí, né, para tentar colaborar nesse esclarecimento da sociedade, nesse momento mais tenebroso que nós passamos, né? Durante esses 2 anos aí foram terríveis. Então eu tentei dar a minha contribuição, agradeço pelas suas palavras e eu fico à disposição aí, viu, Alden? Para mim é sempre um prazer enorme. Eu também sou fã do seu programa, tive a oportunidade de participar, olha, várias vezes e espero que a gente possa participar falando de temas mais alegres, mais leves aí, né? No futuro. Vamos torcer. Tamo junto. Luiz, obrigado mais uma vez, viu? Grande abraço para você, bom trabalho aí, aí na Unicamp.
Um abraço para você, para todos os ouvintes e que a gente consiga, né, a partir de 2023, reconstruir esse país sem ódio, sem esses grupos que se alimentam, né, de mentiras, de intolerância, de preconceito, e que a gente possa realmente reconstruir um país, né, para as nossas crianças, com ciência, com saúde, com educação, com segurança, com vacinas, com empatia, com responsabilidade cívica, social, e com mais amor. Deixa um abraço. É isso aí. Vou subir a hashtag Luiz Carlos Dias 2026. Valeu, Luiz. Obrigado. Falou, meu querido. Conversa muito boa aqui com o professor Luiz Carlos Dias, como sempre. Se você gostou, por favor, se inscreve no nosso canal, clica no sininho, dá um joinha, compartilha os nossos vídeos, recomenda o nosso canal aí para o pessoal que você conhece, para seus amigos, para sua família, porque é importante para a gente aumentar o nosso número de seguidores, de inscritos no canal, para a gente continuar fazendo um trabalho bacana aqui em A Grande Verdade. Um abraço a todos, a gente volta numa próxima entrevista em breve aqui no nosso canal.